Ponto de partida de sexta-feira no ar, como vocês sabem, é o dia de eu reagir aos comentários, às provocações, às perguntas que vocês me fazem ao longo da semana nos comentários. E embora o ponto de partida de segunda-feira tenha sido sobre política brasileira, sobre a declaração meio anti-Haddad, né, do presidente Lula a respeito do déficit, eu vou me concentrar no vídeo de quarta-feira porque eu acho que esse debate sobre Israel e Palestina é tão intensamente polarizante, é provavelmente o debate mais polarizante que a gente tem hoje. Eu quero fazer algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero fazer é trazer o ponto de vista palestino. Então, eu tenho uma coisa que é bastante especial hoje, que é uma pesquisa. É uma pesquisa que foi divulgada pelo Ezra Klein. O Ezra é um jornalista do New York Times, é um jovem jornalista, bem, se bem que já próximo dos 40, talvez não seja tão jovem assim, é mais jovem do que eu. Mas um dos grandes talentos do jornalismo americano pós-transformação do digital feita pelo jornalismo. Ele é um cara do New York Times, ele fez uma entrevista no podcast dele com a professora Amanei Jamal. A professora Jamal, ela é decana da Escola de Relações Exteriores, Relações Internacionais da Universidade de Princeton, uma das grandes universidades americanas da Ivy League, e ela é também palestina. E um dos principais trabalhos dela é com opinião pública. Ela faz pesquisas regulares de opinião pública no mundo árabe e, e ela tinha terminado no dia 6 de outubro desse ano de fazer uma extensa pesquisa de opinião na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E, como vocês sabem, 6 de outubro, o pogrom do Hamas aconteceu no dia 7 de outubro. Então a gente tem ali um retrato muito particular que é da opinião pública palestina, exatamente no momento anterior à explosão de ódio que se abateu sobre a região. E em cima dessa opinião, que de fato, disso que realmente representa o que os palestinos pensam, acho que tem muitas conversas que a gente pode ter. O Hamas governa a faixa de Gaza, para vocês terem uma noção, desde 2006. Quer dizer, a gente está em 2023, a gente está falando de um período de quase 20 anos. Desde então não há eleições, nem na Cisjordânia, que é governada pelo Fatah, nem na faixa de Gaza, que é pelo Hamas. Para situar aqui, acho que vale a pena para quem não conhece, o Hamas é a Irmandade Muçulmana na Palestina. A Irmandade Muçulmana é um grupo radical islâmico fundado dentro do Egito que se propõe mesmo a governar pela religião, né? Usando uma leitura bastante rigorosa da lei islâmica e tudo mais. Quer dizer, o Hamas não se distanciaria muito em termos ideológicos do ISIS, do Daesh, da Al-Qaeda e grupos similares. Não é tão primitivo, talvez, quanto o Talibã, mas no fim das contas, na sua prática, é isso. O Fatah é o contrário. O Fatah vem originalmente de um movimento que também é egípcio, que é um movimento militarista, nacionalista, trabalhista, né? A gente está falando de um movimento que vem desde os anos 70. A gente chama de um movimento pan-árabe. Inicialmente, eram os partidos Ba'ath, né, que tem na Síria, teve no Iraque, Saddam Hussein era do Ba'ath. De certa forma, ainda é vivo no Egito, mas é um movimento laico e que não necessariamente se torna ditatorial. Embora em alguns lugares, no Iraque, claramente se tornou. Embora o Fatah seja bastante autoritário na Cisjordânia, eu acho que ainda não dá para dizer que cruzaram a linha da ditadura. Mas é isso, é um movimento laico e é um movimento que tocou o processo de paz, né? Foi com Fatah, através primeiro do Yasser Arafat e depois do Mahmoud Abbas, que é o atual presidente,
foi através da Fatah que todas as negociações de paz, desde os acordos de Oslo, né, 92, 93, acontecem. Então, nesse sentido, Fatah e Hamas são muito diferentes politicamente. Então, com esse contexto em mente, vamos aqui pelos números. A professora Jamal, ela fez entrevistas tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, mas eu não vou usar aqui os números da Cisjordânia, eu vou usar os números da faixa de Gaza apenas. 67% da população diz não confiar no Hamas. Novamente, uma pesquisa que foi feita, foi encerrada no dia anterior, uma pesquisa de opinião, no dia anterior ao ataque do Hamas. Ninguém tinha ideia de que esse ataque ia acontecer, mesmo na Palestina, fora o grupo armado, as brigadas de Al-Qassam do Hamas. Ninguém tinha ideia de que esse ataque ia acontecer. Perguntados os palestinos que vivem na faixa de Gaza, 67% deles afirmaram não confiar no Hamas. Quando foram perguntados em quem você votaria para presidente da Palestina, para o líder político, um quarto aproximadamente disse que votaria em Ismail Haniyeh. O Haniyeh é o líder do Hamas, quer dizer, a gente está falando essencialmente em votar um quarto. 24, 25% votariam no Hamas. 30% disseram que votariam em Mahmoud Abbas. Né? Então, a gente está falando aqui, preferência de partido, dá mais ou menos números parecidos. 27% disseram que preferem o Hamas, né? E 30% disseram Fatah. Ou seja, a gente está falando de um universo aqui em que 43% dos palestinos que vivem na faixa de Gaza não gostariam de ser governados nem pelo Hamas, nem pelo Fatah. E aí você pergunta, quem é o líder que eles gostariam de ter? Existe um nome. O nome que é majoritário, ele não ganha numa distância imensa. Mas o nome que é majoritário dentre os palestinos que não gostariam nem do Hamas, nem do Fatah, é um cara chamado Marwan Barghouti. E o Barghouti é alguém sobre quem a gente deve falar. Ele pertenceu ao Fatah, e ele fez parte dos acordos de paz, foi um dos primeiros que se virou contra o acordo de paz depois. Hoje está preso em Israel, tem várias sentenças de prisão perpétua, mas nesse buraco no qual a gente se meteu, talvez uma liberação do Barghouti para a criação de uma liderança palestina com a qual se possa conversar sobre paz deva ser uma possibilidade a qual Israel deveria encarar. Mas vamos falar um pouco do Barghouti depois da vinheta. Deixa eu continuar aqui com a pesquisa da professora Jamal. Eles fizeram... Outra das perguntas que eles fizeram é, vem cá, nós vamos oferecer 4 opções para o fim do conflito. Qual dessas 4 opções você prefere? A primeira é a solução de 2 estados, né? Um estado de Israel, um estado da Palestina, em paralelo, que é a base dos acordos de paz de Oslo, que foi negociado até 2007. Número 2, uma confederação. Não é um país único, mas uma confederação, são países independentes, é um pouco como se fosse uma Suíça, né? Em que você tem um governo central, mas que cada grupo é governado de uma forma independente. Número 3, um país único. Pega Israel, pega a Cisjordânia, pega a faixa de Gaza, faz um país só, e nele vão morar israelenses e palestinos, vai ter um novo hino, uma nova nação, tudo mais. E tinha uma quarta opção que era outro. Esse outro era livre preenchimento, você diz o que você acha que tem que acontecer. 20% das pessoas escolheram outro. E a maior parte, a grande maior parte dessas pessoas que escolheram outro, disseram que o que elas preferem é resistência armada a Israel. Percebe que tem uma constância aqui nesses números, né? 27% dos habitantes de Gaza dizem preferir o Hamas,
Aproximadamente um quarto diz que votaria no Ismail Haniyeh para presidente, que é o líder do Hamas. 20% dizem que querem a continuação da ocupação, da resistência armada a Israel. Agora, a grande maior parte, muito mais que 50%, ela não deu os números, mas deixando muito claro, a grande maior parte prefere a solução de dois estados. Quer dizer, muito mais do que metade dos palestinos que hoje vivem na faixa de Gaza, no dia imediatamente anterior ao ataque do Hamas, diziam que gostariam de voltar à mesa para a negociação do acordo de paz, para a construção de um país Palestina. Muito por conta do governo Netanyahu, essa negociação se tornou muito mais difícil. Mas essa eu acho que também é uma conversa para o segundo bloco do programa. Mas aí, se vocês perguntam quanto por cento dos palestinos concordam com o que o Hamas faz, o número é esse: 20% dos palestinos na faixa de Gaza. É menos na Cisjordânia. Então a gente está falando de um quinto das pessoas que gostaria de ver com bons olhos a resistência armada. Tá? Dá para a gente quebrar, não com números exatos por causa do. Né, por causa do número de entrevistas, porque quanto menores os grupos quando você faz uma pesquisa, menos precisos são os números, né? Mas claramente o Hamas tem apoio das pessoas mais ricas de Gaza e tem menos apoio das pessoas mais pobres. O Hamas tem também claramente apoio dos mais jovens em detrimento dos mais velhos. Quer dizer, quanto mais velho você é, mais horror você tem ao Hamas. Quanto mais pobre você é, mais horror você tem ao Hamas. Quem gosta do Hamas são as pessoas mais ricas em Gaza. É claro que quando a gente está falando das pessoas mais ricas em Gaza, Gaza é um lugar muito pobre. A gente está falando de pessoas que vivem numa classe média com algumas dificuldades. Mas é um fenômeno que costuma acontecer nesses países, né? As pessoas que se sentem mais beneficiadas por um determinado regime tendem a apoiá-lo mais. Então, o retrato da preferência do Hamas é esse. 27% dos palestinos de Gaza preferem o Hamas aos outros partidos. Um quarto deles, 25%, votariam no Ismail Haniyeh para presidente, 20% concordam com a luta armada, e esse apoio é dado para as pessoas que têm mais dinheiro, não pelas pessoas que têm menos. Esse apoio é dado pelas pessoas mais jovens, não pelas pessoas mais velhas. A radicalização está principalmente entre os jovens, o que não é uma surpresa. A média etária em Israel é por volta dos 30 anos, a média etária em Gaza é por volta dos 20 anos, é uma população muito jovem, e evidentemente, se a gente está falando de uma população por volta de 20 anos, a gente está falando de uma população que essencialmente foi criada aprendendo nas escolas que são ministradas e governadas, estruturadas pelo Hamas. Vamos continuar aqui. Esse número é chave. 75% dos palestinos que vivem em Gaza disseram que em algum momento do período da pandemia passaram fome. Isso quer dizer o seguinte: o que elas falaram especificamente na pesquisa a gente está falando de 3/4 da população. Em algum momento da pandemia tiveram dificuldade de ter acesso à comida por tempo suficiente para sentir fome. Hoje, por conta do cerco que Egito e Israel impõem, Gaza depende de comida que vem de fora. E diariamente entram 500 caminhões em Gaza para levar comida. Por isso, inclusive, que é muito importante a gente entender o contexto do bloqueio de guerra. Porque no momento que a gente está celebrando a entrada num dia de 20, 30 caminhões, a gente está falando de um lugar que recebia 500 caminhões por dia de comida. A comida vai começar a acabar. Tem um problema humanitário grave
que não tem nada a ver com bombardeio, que não tem nada a ver com ataque, que não tem nada a ver com mandar as pessoas para o sul para elas não se tornarem vítimas da guerra que vai acontecer no norte em Gaza. Tem um problema aqui de já está faltando água e vai faltar comida. A gente está falando de uma situação que muito rápido vai ficar muito grave. E a gente está falando de uma população que, quando você fala de 3/4 da população passou fome, é, a gente está falando de uma situação que já é particularmente grave, já é uma população muito carente. Gaza é muito mais pobre do que a Cisjordânia. Agora, quando você pergunta para as pessoas, e isso está na pesquisa, quem elas responsabilizam pela falta de comida, não é Israel, é o Hamas. Porque o que acontece é o seguinte: não é que as pessoas em Gaza ignorem o fato de que existe um bloqueio de Israel e que Israel, e o Egito também, né? Mas que Israel e Egito controlam a entrada de água, combustível e comida. As pessoas têm noção disso. O problema é o seguinte: a partir do momento que essa comida entra lá, essa comida está sob o controle do Hamas. E é o Hamas que decide quem vai receber e quem não vai. O Hamas usa critérios de apoio político para essa distribuição. Então, quando você pergunta aos palestinos em Gaza quem que é o principal responsável pela ameaça de segurança militar, alimentar deles, eles identificam nisso o Hamas. Se você pergunta para os palestinos em Gaza qual é o maior problema que eles percebem nos governantes, a resposta não passa por uma questão militar. Vejam bem, sempre sublinhando, a gente está falando de uma pesquisa que, que foi do dia 6, que terminou no dia 6 de outubro, antes do ataque. Portanto, já era um período de 3 anos em que as condições, do ponto de vista militares, estavam mais tranquilas em Gaza. Já era um período de 3 anos seguidos. Naquele momento, o que as pessoas diziam é: o grande problema na Palestina é a corrupção. Há uma percepção de que o Fatah é extremamente corrupto. Essa percepção, inclusive, ela é comprovável por extensa documentação. Os líderes do Fatah enriquecem horrorosamente no comando da autoridade palestina. Agora, há uma percepção de que o Hamas é corrupto também. E é uma corrupção que não só é de enriquecimento. Vejam, os líderes do Hamas não estão em Gaza. Os líderes do Hamas estão no Catar. Eles são entrevistados, e eles têm sido entrevistados frequentemente pela Al Jazeera, pela Al Arabiya, pela BBC. A gente tem acesso às entrevistas, tem vários cortes nas redes sociais. Eles dão essas entrevistas do Catar. Eles deram a ordem desse ataque do Catar. Eles não correm rigorosamente nenhum tipo de risco. É, E esse tipo de coisa é percebido pela população de Gaza. De que os caras usam a população como. A gente precisa falar sobre a propaganda do Hamas, mas vamos lá. É, Essas lideranças do Hamas usam a população palestina, incentivam o martírio, tudo mais, chamam uma guerra para cima da Palestina, em Gaza, enquanto eles estão em plena segurança. Eles distribuem e decidem como vai ser a distribuição de recursos com base em apoio político. Isto é corrupção. Não só no sentido do enriquecimento ilícito, mas como numa coisa de concentração dos recursos com o Hamas, com os apoiadores políticos mais importantes do Hamas. É por isso, inclusive, que aí você vai encontrar uma coisa de quem as pessoas mais ricas tendem a apoiar mais o Hamas do que as pessoas mais pobres, quando a maior parte das pessoas são pessoas pobres. 75% teve dificuldade alimentar, dificuldade de acesso à comida durante a pandemia. Então, uma das razões pelas quais o Marwan Margouti é percebido como um possível líder de uma futura Palestina é justamente isso de o Barghouti
ser vista essencialmente como uma terceira via. E talvez seja um nome no qual a gente tenha que começar a prestar mais atenção. Talvez, pós essa guerra horrorosa que está em curso, se a gente quer falar sobre paz, a gente vai ter que falar sobre soltar Marwan Barghouti. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Amanhã, na nossa edição de sábado, eu escrevo, vai ser um artigo. Em geral, a gente tende a fazer reportagens, textos históricos. Está se abrindo um fosso muito relevante dentro dos movimentos progressistas do Ocidente. Isso é uma coisa que eu percebo e muitas pessoas percebem, e muitas pessoas estão alertando que é o seguinte: em grande parte dos países, os judeus tendem a ser mais de esquerda do que de direita. Isso não é em todos os países, mas na maior parte dos países do Ocidente são. O movimento progressista judaico, tanto claramente de esquerda quanto liberais progressistas, é muito mais extenso do que o movimento de direita judaico. E, no entanto, está se armando um fosso de claramente uma percepção muito distinta desse conflito. Existe um racha acontecendo dentro da esquerda mundial. E esse racha é extremamente sério porque são judeus progressistas de um lado e são muitos dos líderes de esquerda, muitos dos principais pensadores de esquerda do outro. Já existem alguns abaixo-assinados, meio que panicados, de intelectuais israelenses, de intelectuais judeus de outros países. Houve uma manifestação do vice-chanceler do Partido Verde alemão nessa semana também, falando sobre aumento de antissemitismo, inclusive dentro da esquerda. Não quer dizer que, evidentemente, toda manifestação de esquerda contra Israel seja antissemita. É claro que não, alguma é. Mas está havendo um fosso, e esse fosso se dá essencialmente porque esses dois grupos estão vendo realidades muito diferentes, quase como se fossem duas realidades paralelas. Cada um está contando uma história muito diferente sobre o que está acontecendo em Israel e na Palestina hoje. E, e eu acho que é importante a gente compreender, a gente pelo menos ter a capacidade de compreender quais são as duas histórias. Qual é a história que a esquerda conta sobre o que acontece hoje em Israel e em Palestina? Qual é a história que os judeus progressistas contam a respeito do que está acontecendo hoje entre Israel e Palestina? Porque são histórias muito diferentes, não são necessariamente incompatíveis, mas se a gente não consegue ver essas duas histórias e compreender esses dois lados, a gente não consegue restabelecer diálogo. E é muito num mundo cada vez mais violento, num mundo, inclusive, no qual a extrema-direita ainda tem uma atração incrível, acho fundamental que grupos progressistas sejam capazes de conversar entre si. E essa conversa está muito difícil nesse momento. A gente precisa restaurá-la. A edição de sábado do Meio é isso. É sobre isso que eu quero escrever, é sobre isso que eu acho que precisamos todos refletir. Não é, de forma alguma, é, uma, uma versão definitiva, mas é uma contribuição para um debate que eu acho que é fundamental. Gente, esse é o ponto de partida de sexta-feira. Eu tomei uma decisão a respeito do ponto de partida, eu acho que facilita a nossa conversa, de escolher apenas um comentário. De todos os que vocês fizeram, tem uma quantidade imensa de comentários no meu vídeo de quarta-feira sobre. É um vídeo que eu gravei ainda profundamente emocionado, profundamente
impactado pelas imagens que eu assisti no consulado de Israel. Tem comentários de muitas pessoas se solidarizando por conta da descrição. É, tem muitos comentários críticos também, dizendo meio que, você não se compadece dos palestinos, tudo mais, o que não é verdade, o que é absurdo, e já falei sobre isso diversas vezes. Mas aquele vídeo de fato era para descrever um tipo de material que não está nas redes. Porque o que a gente vê nas redes é uma quantidade muito grande de vídeos vindos da Palestina, mas a gente não vê o lado em Israel, até por conta de uma questão cultural mesmo. Judeus não mostram corpos, não mostram restos mortais. É uma questão religiosa que se tornou o cultural. Então, achei importante trazer aquele depoimento. Mas, dentre críticas desaforadas e críticas muito gentis e cuidadosas, e não por isso menos incisivas, eu escolhi uma é, em cima do qual eu acho que a gente consegue conversar. É do Rodrigo Hilário Barbosa. Pedro, imagino o quão chocantes devem ter sido as imagens que você viu. O documentário Nazi Concentration Camps, filmado pelo exército norte-americano, é horripilante, mas sinto que a dor dos palestinos não tem lhe chocado como deveria. Me esforço para não acreditar que seu discurso esteja misturando o povo palestino e Hamas no mesmo balaio. Mas é difícil, especialmente quando você mesmo levanta um questionamento a respeito do povo palestino. Eu estava com aquela inquietação naquele momento. E sua resposta é falar apenas sobre o Hamas. A impressão é que no governo de Israel não tem responsabilidade. Coincidência ou não, você está publicando esse vídeo no momento que o ataque israelense a um campo de refugiados foi confirmado pelo próprio governo. Fica a impressão de que sua intenção deixou de ser informar, mas sim justificar o massacre que acontece em Gaza. Espero estar errado. Você está errado. É, eu já falei sobre essas coisas diversas vezes e não tem nenhum problema em falar mais uma vez. Benjamin Netanyahu é provavelmente o pior primeiro-ministro da história de Israel. É o primeiro primeiro-ministro da história de Israel que tentou acabar com a democracia israelense. Ele é o Jair Bolsonaro de Israel. Israel não é o único país com esse problema no mundo. Os americanos tiveram esse problema com Donald Trump. Nós tivemos esse problema com o próprio Bolsonaro. Benjamin Netanyahu é também odiado por boa parte da população de Israel hoje. Mais de 80% da população de Israel defende que ele deixe o governo imediatamente após a guerra. Então, a gente, assim como existia na Palestina no momento imediatamente anterior ao ataque, a gente não tem como fazer pesquisa de opinião agora, assim como existia na Palestina uma profunda rejeição do Hamas, existe em Israel uma profunda rejeição do Netanyahu. O que que... E aí é importante a gente entender que, que existe uma simbiose muito importante, muito relevante entre o Netanyahu, o governo Netanyahu e o Hamas. O governo Netanyahu brota do fracasso das negociações de paz do Ehud Olmert. Ehud Olmert era um primeiro-ministro de centro-direita. Ele estava em negociações com Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, do Fatah. As negociações de paz ruíram, o Netanyahu vem à frente como candidato de oposição, dizendo: olha, esse troço não tem futuro. Na verdade, os palestinos não querem a paz e o que a gente tem que fazer é se preparar para a guerra. E o que o Netanyahu começa a fazer é uma política de
ampliação dos assentamentos na Cisjordânia. O que são os assentamentos na Cisjordânia? A Cisjordânia é colada em Jerusalém e, e, e vai fazer parte do futuro país Palestina, junto com a faixa de Gaza. Então, a política de assentamentos, ou seja, de você criar bairros, criar condomínios e botar israelenses judeus vivendo lá, é uma política essencialmente de dificultar quaisquer conversas futuras de paz. Porque você está essencialmente tomando na mão grande território da futura Palestina. Agora, você não está fazendo apenas isso. Você também está ativamente boicotando a autoridade palestina. Porque como essa ação é uma ação essencialmente que ocorre na Cisjordânia, que é governada pelo Fatah, o que você expõe é a fraqueza política do Fatah, porque o Fatah não tem como impedir Israel de agir dessa forma. Enquanto isso, Israel deixou a faixa de Gaza. Enquanto a Cisjordânia continua militarmente ocupada por Israel, Israel deixou a faixa de Gaza. Muito comprando a ilusão que o Hamas estava vendendo de que a coisa vai ser tranquila. Então, de certa forma, criou-se uma dinâmica de que de vez em quando o Hamas mandava uns foguetes na direção de Israel. A Israel, de vez em quando, fazia uns ataques contra Gaza. E isso meio que sustentava para o Hamas lá internamente, tipo, estamos lutando pela resistência e tudo mais, e para o governo Netanyahu, estamos nos defendendo dos ataques dos palestinos e tudo mais. Aquelas rusgas entre Hamas e o governo Netanyahu meio que sustentavam esse discurso da segurança, do vamos nos armar, tudo mais. Pensa Trump, pensa Bolsonaro, é a mesma lógica, tá? É a mesma lógica essencialmente miliciana, de vamos nos armar, vamos isso, vamos aquilo, tudo mais. Enquanto a preocupação mesmo do Netanyahu e dos partidos ultra-religiosos que estavam na base do governo Netanyahu era uma de ir ocupando conforme dava mais e mais e mais da Cisjordânia para boicotar qualquer tipo de conversa de paz. Quer dizer, você na verdade reforça o Hamas, reforça o discurso do Hamas ao militarizar Israel. Então, por isso que eu falo que é uma simbiose, enquanto você enfraquece o outro grupo, que apesar de corrupto, é o grupo que negocia paz, que é o Fatah. Então, do ponto de vista do Netanyahu, era ativamente uma política de boicotar quaisquer negociações futuras de paz. E ele cometeu um erro estratégico fulcral, que é como ele percebia que a principal missão dele era enfraquecer politicamente o Fatah, e ele achava que o Hamas não oferecia nenhum tipo de risco. O governo, obviamente, baixou a guarda e abriu espaço para, apesar de toda a tecnologia de Israel, apesar de toda a força do exército de Israel, você criou de fato uma situação que permitiu ao Hamas fazer o pior ataque, o mais abjeto ataque contra civis israelenses desde a fundação do Estado de Israel, desde o Holocausto. Um ataque que cala dentro dos israelenses como um micro-holocausto. Porque as imagens geradas, é isso que eu queria tentar passar no vídeo, que é, percebam como que os israelenses sentem esse ataque. Agora, os israelenses têm clareza de que esse troço foi trazido pelo governo Netanyahu. Para os israelenses é claro que o governo Netanyahu é responsável. Porque do Hamas não se espera outra coisa que não o extermínio de judeus. É a missão deles. Agora, se há alguém que era responsável, se há uma estrutura que é responsável por garantir a segurança do povo israelense, é o governo, é o Estado. É para isso que Israel serve, garantir a segurança de judeus. Esse é um lado. Aí tem um lado do Hamas. E o lado do Hamas me parece que é ainda menos claro para muitos no público brasileiro. Eu acho que muitas pessoas nos comentários não percebem isso.
O Hamas gastou US$ 1 bilhão ao longo desses quase 20 anos construindo uma série ultra sofisticada de túneis, principalmente no norte da faixa de Gaza, principalmente embaixo da cidade de Gaza. O centro de comando e controle do Hamas funciona embaixo do principal hospital da cidade de Gaza. Os pontos de lançamento de foguetes ficam sempre do lado de escolas, do lado de mesquitas, do lado de hospitais. Porque os pontos todos relevantes desses túneis estão todos embaixo de locais de alta concentração de público. O Hamas faz isso propositalmente. O Hamas faz isso porque é um movimento que, no seu fanatismo religioso, considera que, primeiro, a morte de palestinos é simplesmente um martírio em nome da luta sagrada. Para eles está tudo bem a morte de palestinos. Agora veja, para eles está tudo bem a morte de palestinos jovens. Para eles está tudo bem a morte de palestinos outros, porque eles estão no Catar. Eles estão sob segurança. O que eu estou tentando dizer, que eu acho que não é claro para a maioria das pessoas, é o seguinte: o Hamas se estruturou de forma que qualquer ataque que Israel faça à estrutura do Hamas trará mortes de civis. Quando as pessoas dizem, o Hamas usa escudos humanos, e muitas pessoas ironizam, você está o quê? Convencendo as pessoas a ficar ali como escudo? Não, 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 não. É porque toda a estrutura militar do Hamas está localizada de forma tal que é virtualmente impossível você fazer um ataque militar ao Hamas que não custe a vida de pessoas, que não tem absolutamente nada a ver com aquele conflito. E o objetivo do Hamas porque o Hamas compreende, que Israel não vai divulgar de forma ampla o rosto, o corpo de pessoas mortas do seu lado. O Hamas compreende que essa é uma luta nas redes sociais que ele ganha com facilidade. Sabe tática? Novamente, assim como o Bolsonaro, como o Netanyahu é um Bolsonaro deles, é, o Hamas é, de certa forma, um representante dessa extrema-direita, só que no mundo palestino, no mundo radical islâmico. E eles sabem manipular as redes sociais. As pessoas falam, mas as imagens que a gente está vendo, as imagens que a gente está vendo, as imagens que a gente está vendo. Vocês percebem que não tem imagem de soldados do Hamas mortos? Você percebe que não tem imagem de homens de 20, 30 anos mortos? Que só o que a gente vê são imagens de crianças mortas, ou de velhinhos mortos, ou tudo mais? Mesmo quando a gente fala de jornalistas em Gaza, a gente está falando de um ambiente em que o que sai de Gaza é todo controlado pela máquina de propaganda do Hamas. A gente não tem como dizer quantas pessoas estão morrendo em Gaza. Isso não é para dizer que não tem muita gente morrendo em Gaza. Certamente já devem ter morrido muito mais pessoas do que morreram em Israel, se a gente vai comparar os números. E não vai parar de morrer gente. Isso é uma desgraceira, esse troço que está acontecendo. E essas mortes servem estrategicamente ao Hamas. O Hamas se organizou militarmente para gerar essas mortes. Tudo é pensado para você fazer com que qualquer tipo de ataque a eles gere a maior quantidade possível de mortes civis e gere a maior quantidade possível de imagens. E é que essas imagens sejam bombardeadas no mundo. E o que a gente vê é gente morrendo, e criança morrendo, e velhos morrendo, e mulheres morrendo, e. É... Eu olho, e isso é o título que eu dou para
o texto de amanhã no meio, Israel não tem como ganhar essa guerra. Porque a partir do momento que Israel se propõe a exterminar com Hamas, você só consegue exterminar com Hamas gerando uma quantidade muito grande de palestinos mortos. E do ponto de vista da percepção mundial, Israel vai ter perdido. Israel vai ser o país que agiu deliberadamente contra a população civil. Porque, porque não é possível fazer de outra forma. Um dos comentários que eu fiz, eu acho que muitas das pessoas não perceberam isso no último vídeo, Israel já soube lidar com o terrorismo de formas mais sofisticadas. Após o ataque em Munique, nas Olimpíadas de Munique, pelo Setembro Negro, que era um grupo ligado ao Fatah na época, a gente está falando de 1972, tá? O que o governo Golda Meir fez foi uma série de assassinatos direcionados às lideranças do Setembro Negro. E o que eu acho que Israel devia estar fazendo era assassinatos na liderança do Hamas. O problema é que eles estão no Catar, né? Como é que você faz isso? Bem, eu não sou espião, eu não sou. é, 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 porque, porque, em termos de prospecto de paz, você não tem como ganhar se você vai ficar matando mais gente na Palestina. Tem que parar com isso. Esse ciclo de violência tem que parar em algum determinado momento. E aí a gente volta para essa figura, né? Marwan Barghouti. Barghouti está preso por terrorismo. Ele foi líder de algumas intifadas, ele é acusado de ter planejado ataques terroristas, e provavelmente é verdade, tá? O problema é o seguinte: Nelson Mandela foi preso por promover atentados terroristas, e assim como o Barghouti, Yasser Arafat era acusado de ter promovido inúmeros atentados terroristas, nunca é muito claro aquela coisa. No fim das contas, esses grupos têm um braço político, o, 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 o braço terrorista, e as coisas são organizadas de forma que o líder político sabe que vai acontecer, mas nunca sabe exatamente o que é. O problema é que a paz você faz é com seus inimigos, não é com seus amigos. É preciso trazer para a mesa um líder palestino capaz de ter credibilidade com a sociedade palestina. O Barghouti tem. Se a gente está olhando aí na direção do futuro, o fato de o Barghouti ser percebido como alguém, pelos palestinos, como alguém que não é corrupto, que não se corrompeu, porque de fato tudo indica que não se corrompeu no sentido de confortável com matar gente, está todo mundo ali, né? É, Israel precisa urgentemente de um novo governo. Um governo que tenha como meta restabelecer as conversas sobre a paz. Os palestinos precisam de um novo líder. A pessoa que pode se encaixar nessa nova liderança está preso em Israel. A coisa mais importante que Israel vai ter que fazer nos próximos meses, ao longo do próximo ano, vai ser negociar como que pode ser essa soltura do Barghouti para ele liderar um processo de paz, se ele estiver disposto, evidentemente. Eu não sei se ele está. Mas os israelenses certamente estarão, até porque ele ainda é líder de muitos movimentos. Ele ainda lidera da cadeia é, um pedaço do Fatah, um pedaço que é percebido como não corrupto, né? Então, gente, é, desculpa, vocês percebem que às vezes eu fico sem palavras nesse assunto. Eu acho a coisa toda muito difícil de resolver.
A população israelense quer o extermínio do Hamas. O que é o extermínio do Hamas? O Hamas tem aproximadamente 40 mil soldados. É irreal a ideia de que você vai matar essas 40 mil pessoas. Mas provavelmente ao longo dos próximos anos vai haver uma política de assassinatos dirigidos das lideranças do Hamas e o exército de Israel vai ter que tomar. Esse é o plano. Vai provavelmente tomar a faixa de Gaza, a cidade de Gaza, e destruir a infraestrutura do Hamas por dentro. O problema é que essa tomada da cidade de Gaza não vai ser trivial, tá? Porque exército regular contra guerrilha, em geral, perde a guerra. Pode ganhar algumas batalhas, mas perde a guerra. Os americanos não ganharam do Talibã, não ganharam do Vietcong, não ganharam no Iraque, entendeu? Não... Guerrilha sobrevive. E aí você vai estar nessa cidade, que é uma cidade super complexa, e você tem uma guerra em 4 níveis. Os caras estão no subsolo para aparecer a qualquer hora. Os caras estão na rua para aparecer a qualquer hora. E conhecem as ruas muito melhor do que os soldados israelenses. Os caras estão no alto dos prédios, que são muitos prédios altos. E os caras têm drones no ar. E eles estão no território que eles conhecem. Essa guerra na cidade de Gaza vai ser uma guerra na qual muito israelense vai morrer e na qual muitos palestinos morrerão. Aparentemente, os campos de refugiados no sul estão enchendo, então quanto menos gente da população civil tiver lá, melhor. Mas cacete, né? Que tragédia. Uma vez ocupada a cidade de Gaza, o plano é sair destruindo os túneis. Como é que você faz isso sem destruir? Que é imagina, túnel de metrô. Imagina você sair destruindo o túnel de metrô. Os prédios caem. Como é que você vai fazer isso? Esse plano não está feito. O governo de Israel não tem um plano. Então, a coisa vai ficar feia antes de melhorar. Até segunda-feira, pessoal.